Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio de 2024 do Facilita Radiologia, o podcast destinado, o espaço destinado para todos os profissionais da radiologia, mas também da área da saúde no geral. E hoje aqui, ó, do meu lado, não é a convidada ainda, vou mostrar a convidada já já, temos aqui uma pessoa que vocês já conhecem, né? Se apresente aí, Carlos. Olá, bom dia. Não, bom dia não. Fale, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Um prazer estar aqui nessa casa novamente e hoje com a convidada mais do que especial, a pessoa que está fazendo uma revolução radiológica aí pelo Brasil. Cassiana Crispim, muito obrigado por vir. Foi um imenso prazer você aqui hoje. Né? Para quem não sabe, Cassiana, ela é diretora-presidente do Conselho Nacional, não é? Cassiana, vamos começar nossa conversa aqui. Eu não quero você nervosa, viu? Bem tranquila. Se quiser eu pego uma cerveja ali, alguma coisa. Não quero não, né? Então hoje a gente vai querer um bate-papo porque eu quero conhecer você. Na verdade, não eu. Muitas pessoas também. Brasil. Além de mim, o Brasil todo quer conhecer a Cassiana Crispim fora do lado profissional. A gente quer saber a sua trajetória de vida, até porque isso vai inspirar pessoas. Sim. Você deve ter essa noção de que você inspira muitas pessoas, né? Carlos também deve ter essa noção. Com certeza. E hoje eu tô me sentindo pequeno aqui, né? Eu sou um mero mortal na radiologia, mas eu quero conhecer essa história até para me inspirar também. Certo. Cassiana, como é que foi a sua história? A adolescente rebelde Cassiana, antes da radiologia, e começou a se interessar pela radiologia. Como é que foi esse início? Certo. Na verdade, o meu interesse pela radiologia foi com 6 anos de idade. Nossa! Isso cedo. Comecei cedo, né? Na verdade, eu nem sabia o que era radiologia, mas eu passei por um processo na minha família com minha mãe, que ela foi uma paciente oncológica, e ela teve um momento de poder se afastar de mim. Como eu tinha 6 anos, né, e antigamente o tratamento era por semente, né, na radioterapia, e ela foi uma paciente de início de câncer uterino, fez o tratamento e teve que ficar uns dias, bastante dias, né, afastada de mim, e eu não entendia porque eu não via mais minha mãe. E aí conseguiram a liberação, minha família conseguiu liberação para que eu fosse ver minha mãe lá no hospital. E aí eu não entendia aquele momento que estava acontecendo, porque ela ficava muito distante de mim. 6 anos de idade, né? Tinha 6 anos de idade. E colocaram um vidro assim, grande, né? Quase do meu tamanho. Para separar entre você e ela? Era. E eu fiquei assim, sem entender, porque tinha aquele vidro, né? Me afastando e olhando ela pelo vidro, vendo que ela estava bem. E aquela imagem marcou muito a minha vida. E aí, quando eu fui estudando, querendo decidir o que é que eu queria para a minha vida, eu fui traçando esse caminho, que eu queria também ajudar, porque minha mãe voltou para casa. Depois daquela minha visita, né, a minha mãe voltou para casa. Então, naquele momento, foi marcante, nos meus 6 anos de idade. E aí, quando eu fui fazendo 1º grau, 2º grau, eu comecei a pesquisar qual foi aquele momento que ela passou. E eu perguntava à minha mãe, o que é que a senhora passou naquela época que eu fui lhe visitar? E ela falou, né, ela teve um câncer, fez um tratamento com radiação. Uma sementinha implantada no meu útero. E isso aí, né, a sequência, os processos que ela foi passando, e ela informou que teve esse processo. E aí eu fui pesquisar e me interessei. Eu disse, então é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero participar, quero ser uma dessas pessoas que também ajudaram, igual ajudaram a minha mãe a chegar e voltar para casa. Então, meu primeiro interesse pela radiologia foi a radioterapia. Radioterapia. E realmente foi marcante, porque eu estou tentando resgatar aqui alguma memória minha de 6 anos de idade e eu não lembro nenhuma. Eu também não. E eu consegui perceber que você tem nitidamente ainda a imagem, os flashes assim, né? Eu percebi até ela se emocionando como se estivesse vivendo aquele momento. Eu vi. Quase a lágrima desce. O cisquinho caiu aqui, mas é isso, mas foi realmente algo extremamente marcante. Marcante, com certeza. Aí eu digo, né, assim, Deus já tinha propósito na minha vida na radiologia, né? E esse momento, até hoje, ele se perpetua, né?
O momento que eu passo, o que eu faço até hoje, né, é com excelência. Por quê? Porque eu me coloco ali, coloco a minha família, a minha mãe que teve naquele momento lá. Então, sinto as pessoas que passam por mim como profissional, que eu também atuo na área, né, não na radioterapia, porque eu trabalho na radiologia convencional, já trabalhava, sou concursada. Então, como todos sabem, a radioterapia, né, precisa trabalhar todos os dias e como eu trabalho também em outro estado, não teria condições de me dedicar à radioterapia, mas é o amor da minha vida. Você se sente hoje realizada profissionalmente pelo aquele momento de 6 anos de idade, né? Hoje eu entendo, né? Meu pai queria que eu fosse advogada, a minha mãe queria que eu fosse médica. Querendo ou não, você está atuando na radioterapia, como também todas as áreas da saúde, como seu cargo hoje, né? Mas é muito importante. E aí, em determinado momento, você começou a conversar mais com sua mãe e você começou a entender o que era todo aquele aparato que, para uma criança de 6 anos, era uma coisa super tecnológica, né? E aí você bateu o martelo, vou fazer radiologia. E fui atrás, terminei meu 2º grau e muitas pessoas diziam, você vai querer o quê? Como o curso ainda era pouco iniciante lá no meu estado, Pernambuco, só tinha uma escola, que era lá no IFPE, federal, e depois surgiu uma particular. E aí foi quando eu tive a oportunidade de me inscrever no federal. Mas não me dediquei tanto na prova de matemática, que eu achava que eu sabia, minha família tem professores, né, e não me dediquei. Aí na prova, levei para o carro de matemática, porque eu não fui específica. Mas aí, com isso, eu consegui me matricular numa escola particular da radiologia, né? E aí eu conheci muita gente que me deram apoio, e eu fui estudar, né? Muita gente dizia assim, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem ninguém da área para ajudar, né? Para indicar. Muitas vezes as pessoas desistem por isso, né? Isso é uma coisa que todo profissional passou por isso. Você lembra da minha história aqui, né? Sempre tem isso. Como é que foi a Cassiana do primeiro dia de aula ao primeiro dia de plantão? Como foi essa trajetória, Cassiana? Para mim é uma vitória, né? Porque, como muitos diziam assim, Cassiana, você vendia às vezes camisa para pagar o curso técnico, né? Eu vendi camisa, minha gente. Tem muita gente que me conhece como Cassiana das Camisas. Olha. Né? Chega lá em Pernambuco, que é Cassiana das Camisas. Mora ali, ó, subindo a ladeira, vira à direita. E muita gente dizia assim, essa menina aí que vende camisa, coitada, devia aproveitar esse dedo das camisas, né? E fazer outra coisa, não está investindo num curso na qual ela não tem ninguém que ajude ela, né? E eu dizia para eles assim, eu não preciso de ninguém me ajudar, porque eu tenho um indicador. Uma pessoa que vai me indicar é Jesus, é Ele que vai me indicar. Eu só preciso de uma vaga. Então, estou confiante no que eu estou querendo, no que Ele já vem traçando para a minha vida. E aí eu permaneci. As dificuldades, né, vêm. Às vezes a gente fica escutando as pessoas e isso nos dificulta. Mas quando a gente tem uma motivação, né? Eu tinha motivação desde os meus 6 anos de idade para aquilo. Então, você não olha, não escuta as pessoas que estão ali querendo derrubar, ali, querendo desanimar. Você vai à frente no alvo. E como o Carlos perguntou, como foi sua trajetória do primeiro dia de aula, né? A professora ficou assim, abismada. Foi uma das melhores professoras que eu tive, Simone, de fisiologia e anatomia radiográfica. Hoje, aproveitar o momento, né? Sim. Não sei se ela sabe disso, mas foi uma pessoa que... A minha admiração é imensa. Nunca tive uma professora tão boa quanto você, Simone. E no meu primeiro dia de aula, ela fez uma prova oral. E eu já vinha estudando a radiologia, os ossos, né? E aí, nesse primeiro dia, quando me chamaram lá à frente para apresentar, eu consegui, né, alcançar um nível alto de nota máxima naquela apresentação, porque eu já vinha estudando, porque era isso que eu queria. E a aptidão para falar em público você já tinha? Já, né? Como todos sabem, né? Eu sou evangélica, sou dependente de Deus. Muitas pessoas falam, é religiosa. Não, eu sou dependente do meu Deus. Então, com 8 anos de idade, eu aceitei Jesus na minha vida. E eu tenho essa certeza que eu sempre serei dependente dele. Então, quando eu comecei a frequentar as igrejas, com 12 anos de idade, eu comecei a ser professora do departamento infantil. Então, assim, consegui destravar né? mais um pouco demais. nessa questão de Fala falar com as público. pessoas, né? De entender, se colocar também no lugar delas. E isso me ajudou muito como pessoa. Bacana. E aí você se encantou pela radiologia
se formou, e aí? Conseguiu o certificado de conclusão, e agora? Como minha caminhada foi bem difícil também, né? Concluí o curso técnico, e como todos disseram, ela não tem indicação, eu corri atrás. E aí eu sempre aperreava as pessoas, porque eu digo aperrear, porque as pessoas que conheciam... O que é aperrear? Começa aí. Aperrear, tipo, incomodar. Dizer, vou te pedir isso, como é aquilo? Aí aperrear. Deixa eu te aperrear é uma forma de Pernambuco de falar, né? Isso, não é de incomodar, é de você chegar e dizer, vem cá, preste atenção, eu tô te pedindo isso, me ajuda, entendeu? É desse tipo. E aí tinha um colega lá que toda semana lá no estágio ele ficava fazendo a manutenção das processadoras. E como eu já sabia que ia ser mais difícil entrar na área, eu precisava me dedicar aos estudos. E era isso que eu fazia, né? Eu me dedicava, começava a estudar, pegar questões de concurso, porque eu precisava passar no concurso público. E aí eu ficava o tempo todo em cima dele, porque quando eu pegava meu caderninho de questões de concurso público, tinha muitas questões de processamento radiográfico. E a gente sabe que muitas vezes nos cursos não são muito além, não aprofunda. Né? Não aprofunda nessa área. Então eu fui para a prática. Uhum. E aí, enquanto eu estava questionando, me respondendo, e eu lá marcando as minhas questões de processamento radiográfico e entendendo o processo na prática. Uhum. E aí, esse rapaz foi para uma instituição particular, e eu estava procurando emprego, já tinha terminado, não tinha nada, né? E eu não queria ir para outra profissão, ou então outra parte, tipo, trabalhar no comércio, fazer uma outra coisa que... Você estava determinada. Que não fosse radiologia, eu estava determinada. Foi difícil, mas eu segui firme. E eu dizia, Deus, eu quero. O Senhor tem um propósito na minha vida, então eu não vou desistir. E aí eu comecei a estudar, e ele ligou para mim uma certa tarde, e disse assim, Cassiana, tudo bem? Aí eu disse, tudo. Não estava muito bem nesse porque eu tinha espalhado um monte de currículo e ninguém nem tinha chamado para entrevista. Só que nesse dia de manhã, minha mãe... A época do espalhar currículo, né? Que a gente hoje sai andando. A galera não sabe o que é isso, exatamente. Né? De porta de porta em porta. Entregando os currículos, né? E aí a minha mãe disse assim, você saiu para entregar currículo e não conseguiu nada? Aí eu disse, não, mãe, não consegui não, mas eu creio que daqui para o final desse mês alguém vai me chamar. E ela olhou para mim assim, assustada, porque eu falei com tanta certeza que alguém ia me chamar, né? E eu disse, vai sim. Fui pro meu quarto lá, disse, então Deus, fui falar com Deus, Deus, eu tenho certeza, Senhor, que tu não vai me desamparar. Eu sei que esse mês ainda o Senhor vai me ajudar. Quando eu terminei minha oração, meu telefone toca. Aí esse amigo de processar, que estava lá, consertando a processadora de uma empresa, de uma clínica particular, um hospital, na verdade, ligou e disse, Cassiana, e aí? Tudo bem? Eu disse, tá bem, tá bem. Aí ele pegou e fez assim, você quer tirar umas férias? Aí eu, férias? Sim. Uma férias de uma amiga minha que precisa para ontem, tá precisando de uma mulher para tirar férias delas. E eu só lembrei de você. Eu quero, lógico que eu quero. Só é 30 dias. Aí eu, não tem problema, eu quero, claro. Sim, eu estou disponível, estou disposta a isso. E fui. Quando cheguei lá, ela pegou, me deixou quieta e atendeu as pessoas que ela estava atendendo no momento. De repente, ela olhou para mim e fez assim, agora é a sua vez. Bora ver se está preparado. Eu vou ficar lá, né, só recebendo os exames daquela processadora semiautomática, colocando negatoscópio e liberando, ou então mandando você repetir. E o nome dela é Flávia também, Flávia Augusta, que eu também tenho um grande amor. É muito importante essa gratidão pelas pessoas que passaram por nossa vida, né? Sim, no meu estágio também, que hoje, né, assim, eu também fui presidente do meu regional, na qual o fiscal foi meu preceptor de estágio. Assim, são situações que a vida traz pra gente, né? Que a gente... Ai, meu Deus, como assim, né? E você sabe que... Não interessa se você tá aqui ou tá embaixo. Todo mundo tem que tratar igual, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Sim. E a gente tem que ser grata a todos, indiferente de posicionamento. E muitas pessoas falam assim, Cassiana, você é tão humilde, tão simples. Amém, é isso que eu quero. Continuar com a minha humildade e com a minha simplicidade. Porque é aí que Deus... é exaltado na minha vida. Baixa a pessoa Cassiana e deixa Deus acima de todas as coisas, e é isso que eu quero.
É meu propósito. Enfim, cheguei lá, ela me deu Sua vez. direção, a minha vez. Estava lotada, era emergência. Atendia ambulatório, atendia UTI infantil, UTI adulto, bloco cirúrgico. E o coração tava como? Aí eu peguei e disse assim a ela, me dá só 1 minuto. Aí ela olhou pra mim, eu disse, tá certo, dou 1 minuto. Aí eu entrei pra trás do biombo e fiz uma oração, disse, Deus, vem cá, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor agora. É o momento. Pegou na mão de Deus e foi. Eu peço que o Senhor traga o esclarecimento aqui nesse momento. Traga à memória aquilo tudo que eu estudei. Tudo que eu passei no meu estágio, que o Senhor me ajude nesse momento, que eu estou precisando. E aí, abençoei, pedi para que Deus tomasse a frente e fui, meti o pau, bati, limpei. Não repeti nenhum exame. É mesmo? Até hoje, se alguém perguntar, pode perguntar, e ela fala para todo mundo isso. Meu Deus, Cassiana, a palavra dela é miserável. A menina errou um exame. E aí, realmente, não erramos nenhum exame, fez todo o procedimento, né? E nesse momento... Isso você só tinha experiência do estágio até o momento, só né? estágios. Isso. E aí, no momento, ela disse assim, olha, ainda tem outra pessoa para fazer a entrevista. Aí eu disse, então, tranquila, tô tranquila, fiz o meu melhor. Né? E nesse momento, uma pessoa ligou para ela que me conhecia, que eu tinha entregado o currículo, e disse assim, olha, quem que está aí com você? Ela falou, Cassiana. Não, mas eu tenho outra pessoa para indicar. Aí ela não Sempre disse quem tem, né, era, essa mas galera. ela dizia que me conhecia. Aí eu tava tranquila, disse, Deus, seja o que o Senhor quiser na minha vida, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estudei para isso, então sou uma profissional, tentando entrar no mercado de trabalho, eu sei que o Senhor vai me ajudar. E pronto, aí nesse mesmo momento, antes de eu ir embora, peguei minha mochila, botei nas costas, aí ela recebe outra ligação da diretora do hospital. E aí a diretora perguntou a ela, e aí, a moça foi boa, foi bem lá no estágio? Ela foi ótima, para mim ela foi perfeita. Aí a diretora, e a próxima? A próxima só no outro dia. Ela disse, não, pode cancelar. Bota essa aí, acabou. Vai ficar essa daí. E aí eu fui lá no outro dia, para poder organizar documento, e aí a enfermeira-chefe me chamou lá na sala dela e disse assim, Cassiana, me dê a documentação para a gente fazer o contratozinho de 1 mês para você tirar as férias. E aí lá tinha um profissional que sempre tirava as férias, né? Então, assim, ele não ficou feliz, porque ele não iria tirar as férias mais daquela pessoa. Daquela pessoa. Sim, aí houve um pouco de atrito, né? E eu percebi que eu não queria isso. Não é legal você fazer, né? Ter um problema com seu colega de trabalho, e aí eu pedi a ela para a gente dividir o plantão. Como eram 2 plantões durante a semana, de 12 horas, eu pedi a ela para dividir com ele, para ele não ficar na mão. E aí a chefe disse, não tem condição, você é louca, não faça isso, ele já tem um plantão dele, você não pode fazer isso. E eu pedi a ela, exigi, eu fico, mas eu passo a metade do plantão para ele. E aí ela olhou para mim assim e disse assim, não, Cassiana, tudo bem, você passa a metade do plantão se você quiser, mas agora eu quero a sua carteira. Só que antes disso, na minha oração, eu tinha iniciado o curso tecnólogo em radiologia. Porque era o que eu queria. Então, eu fiz o técnico e eu queria o tecnólogo. Então, eu iniciei o tecnólogo e eu estava com dificuldade de pagar, porque eu não conseguia emprego. Então, a minha intenção era, terminei o técnico, consigo o emprego, pago minha faculdade, tecnólogo. Então, eu iniciei, fiz pré-vestibular, iniciei a minha faculdade e já vinha chegando junho. Tipo assim, em julho era a rematrícula. Então, não tinha condições de continuar. Isso que eu quero perguntar 2 coisas agora. Certo. Essa situação, tinha uma pessoa no seu setor que estava provocando você, não é? Porque você preencheu um espaço Que era dele. que era, isso. entre aspas, dessa pessoa, e ela ficou meio de cara fechada, alguma coisa assim, tentou te Questionando. Por quê? Porque vai botar essa moça jovem, não é um pai de família, a oportunidade poderia dar a outra pessoa, né? Ela é muito Sim. jovem. Então, a dica que você daria para uma pessoa que passar por isso, que provavelmente outras pessoas vão se identificar com essa história. Com certeza, né? isso aí é uma coisa... Todo profissional de sucesso, ele tem uma história sofrida para entrar na área. De fulaninho do né? setor que me provoca aqui. Sempre tem. Então, sua estratégia foi simplesmente
se afastar, não cair nesse jogo, né? Isso, eu mostrei ele que eu não estava ali competindo, porque se não fosse eu, ia ser uma outra pessoa. Não foi uma decisão da chefe dele, foi uma decisão da diretora de não querer permanecer, e que a gente estava ali para trabalhar. Não tem isso de competir com um colega. Somos colegas de classe, a gente tem que ajudar um ao outro. Sim, com certeza. Então, isso para mim foi importante. E até hoje somos amigos, né? Já trabalhamos juntos, hoje a gente ainda mantém contato. Ah, bacana. E faz parte A outra pergunta que você falou aí você fez o técnico, conseguiu o seu trabalho e você já ficou com a sede de fazer o tecnólogo, né? Antes eu já tinha iniciado o tecnólogo. Quem foi que estimulou você a fazer o tecnólogo? Ou isso já era uma ideia que apareceu na sua cabeça e você definiu assim? A minha ideia desde os 6 anos era a radiologia. Então, como começou o tecnólogo, né, que é o nível superior, e eu tinha intenção de fazer um curso superior, então nada mais além do que dar continuidade à radiologia. E você hoje recomenda para os estudantes que estão aí nos assistindo, os profissionais recém-formados que fizeram o curso técnico, você hoje recomenda o tecnólogo, e por que você recomenda o tecnólogo? Com certeza, né? A gente vê que a radiologia é um amor. Assim, não existe assim, a saúde sem o maior descobrimento, né, que nós sabemos historicamente, que é o descobrimento do raio-x. Então, a gente vê que foi um marco muito importante na medicina esse descobrimento, né? Então, faz parte não só da medicina, mas de toda a vida. Tem diversas áreas onde a radiologia está incluída. Então, como você já conhece a radiologia, por que não dar segmento a nível superior e você poder atuar na área que você desejar? Né? A gente percebe que a radiologia ela é imensa, trabalha na parte industrial, que subdivide-se em várias outras, como inspeção de bagagem, como irradiação de alimento, e entre outras, na área médica, né, com diversas modalidades da radiologia, radioterapia, mamografia, odontologia, veterinária. Então, assim, é um campo imenso. Por que não a gente dar continuidade e valorizar o profissional técnico para alcançar ao nível superior? A gente tem capacidade para isso, né? Temos bagagem para isso. A gente, agora há pouco, aqui em Salvador, participamos de um evento, o Conrad, né? A gente viu que é um momento onde a gente dialoga, enaltece aqueles profissionais que têm muito boa capacidade. Temos muitos profissionais assim. Por que não se valorizar, seguir, né, o caminho que é o nível superior, que é o tecnólogo em radiologia? Então, assim, é um amor, é uma paixão, né? Que quem já conhece a radiologia não larga mais dela. Então, continue. A radiologia são muitas vertentes, né? São raízes que vão se ramificando e cada vez de forma mais profunda, mais complexa. E talvez o tecnólogo dê para você acesso, entre aspas, possibilidade de acessar essas vertentes que são mais profundas, né? De um grau de complexidade. E como você tem essa memória fotográfica da radioterapia, que nós sabemos também que é um grau de complexidade muito maior, eu acho que você já estava com isso na cabeça. Não, quero aquilo ali. A radiologia. Entendi. Quero a radiologia e não larguei dela, né? E como foi, Cassiana, você, depois desse momento, né, desse primeiro emprego, que você acabou assinando sua primeira carteira como profissional das técnicas radiológicas, e o que levou a você a passar em concurso e principalmente ao concurso em um outro estado, né? Porque você falou que tem um concurso que você atua, que é concursada no seu estado, em Pernambuco, e tem um outro em um outro estado. Isso. O que é que te levou a isso, né? E como foi essa trajetória para você chegar ao sucesso do concurso? Certo. Quando eu consegui lá no particular, eu já estava estudando para o concurso, né? Para qualquer concurso, porque a gente fica aquilo na mente assim, as pessoas disseram que eu não tinha indicação, né? Cursinho ou estudando por conta própria? Estudando por conta própria, né? Às vezes até na faculdade, às vezes eu perguntava aos professores, que nível superior ele vai me ajudar nessa questão que eu não conseguia responder. E aí muitos até professores diziam, muito difícil, talvez você não consiga, né? Que tem alguns preconceitos, né, de algumas pessoas em relação ao técnico, né? E a gente sabe que é a base, né? A gente tem como desprezar o técnico? Jamais. Né? A gente tem a prática, a técnica ela tem a prática muito bem elaborada. E aí a gente vem complementar o superior. E aí, com isso, eu já vinha estudando. Então, como eu consegui um particular, continuei na faculdade, porque eu consegui pagar minha matrícula e continuar pagando, né?
E aí eu passei no concurso, eu nem sabia, porque na verdade eu não tinha ninguém na minha família que é concursado, nem que tinha concluído o ensino superior. Então, assim, foi muito difícil, foi um desafio para mim. E quando eu passei no concurso, eu estava estudando meu estágio, os meus amigos diziam assim, Cassiana, a gente vai fazer o da Paraíba, que surgiu muitas vagas. E eu disse, ai meu Deus, onde é a Paraíba? Eu nunca saí daqui de Pernambuco. E aí eles disseram, bora todo mundo para Campina Grande, o estágio vai todo mundo trabalhar junto, era desse jeito, né? E aí a gente se inscreveu, alugamos um carro, dividimos lá a gasolina e fomos fazer o concurso. E aí, toda aquela equipe lá, ninguém passou, só eu, né? Tinha conseguido o êxito de passar. E eu disse assim, e agora, Deus? Só um detalhe, sabe por quê? Porque tem gente que espera o edital aparecer para começar a estudar. Eita, não está tão preparado, né? Sim, aí você falou com Deus, mais uma vez. Se agora, Deus, eu não sei nem chegar, nem como é que eu vou chegar lá. Um abraço pro pessoal da Paraíba. Isso. E aí eu fui, né, conversando com outras pessoas, marcando pra gente ir lá tomar posse. Aí, nesse momento, o Carlos estava no particular, estava na faculdade e estava na Paraíba, dando um plantãozinho de 24 horas e voltava para Pernambuco. Nossa! Nesse mesmo tempo também surgiu um outro concurso do IML aqui em Pernambuco, né, e atingia diversos lugares aqui de Pernambuco. Eu também tinha passado, mas eu também não me interessei. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo, né? Eu tinha que estudar para o tecnólogo, continuar a minha jornada lá da faculdade. Ela pode escolher o concurso. Esse eu não quero, não. No próximo. E aí a gente dei seguimento, e aí surgiu um outro. Por quê? Porque o hospital, esse particular, ele fechou. Mas eu já estava na Paraíba trabalhando, entendeu? Então, continuei minha faculdade. Como esse fechou, e é um fator importante que a gente, às vezes, nem se dá conta, né? Na época, quando eu estava orando, antes do rapaz ligar para mim, eu disse, Deus, eu queria um emprego, pelo menos até eu terminar minha faculdade. Foi isso que eu disse a Deus. Eu quero um emprego, Deus, que dê para mim terminar minha faculdade, porque a minha preocupação era a faculdade. E justamente, esse meu emprego foi até o último dia da última mensalidade da minha faculdade. Nossa, que legal. E faculdade chega uma hora que começa a apertar. O Espírito Santo me relembrou isso. Você pediu até o último dia da sua faculdade. E eu lhe dei. Lhe deu, exatamente. Entendeu? E na faculdade, eu nem sabia o que era no dia da minha formatura, né? Eu fui aluna... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Destaque. Isso, aluna de destaque. Como é que fala? Que você recebe um certificado. Um mérito, gratificação, um certificado de reconhecimento, né? De reconhecimento pelo seu destaque. Eu nunca recebi um prêmio desse, não, então não vou te dizer. O dia quando eu receber, eu te falo qual é. Vou me dedicar. Aluna, teu nome que se dá é que você tira a maior nota assim, do curso, da faculdade. E aí eu fui aluna, estrela. teu nome que dá. Não é estrela, é quase assim, só que eu nem sabia o que significava isso. Na hora eu cheguei atrasada, porque eu tinha saído do meu plantão e aquela agonia toda, eu peguei, botei a roupa e a menina não sabia, e ela disse, olha, você é aluna tal, né? Você que vai ser homenageada. Eu, hã? Como assim? Sem saber, sem entender, né? E aí é laureada. Aluna laureada. Eu nem conhecia essa palavra. Também isso, não, eu também. Eu disse, meu Deus, e agora? E quando chegou lá na frente, o diretor da faculdade me chamando, aí eu fui sem entender nada. Ele me deu o certificado, vamos tirar uma foto? Aí eu... Sim, ele olhou assim pra mim e fez, você nunca foi laureada, né? Você não tem outra faculdade, não, né? Eu disse, não tenho, não. Sei do que eu tô fazendo aqui. E aí eu fui aluna laureada e com isso eu ganhei minha pós-graduação pela faculdade gratuitamente, né? Que massa. E aí eu disse, Deus, com o dinheiro da minha indenização, quando fechou o hospital, né? E eu iria querer investir na radiologia. E aí eu me interessei para a radiologia industrial. Foi aonde eu peguei essa indenização e fui para o Rio, fiz diversos cursos na área industrial. Mas Deus me trouxe outras perspectivas na área da radiologia.
né? E aí é onde que a gente chegou, onde eu estou hoje, assim, eu não imaginava que iria chegar nesse momento, né, de poder ajudar, de poder contribuir para a radiologia. Eu tenho uma missão, a missão é essa, a radiologia. Existe essa missão na minha vida. Mas antes de você entrar nesse tópico de onde você chegou hoje, eu acho que essa aqui dá até para um corte, tá, Francisco? Eita! Qual o recado? Eu gosto de polêmica. Qual o recado você hoje, como presidente do CONTER, você passa para aqueles professores e profissionais atuantes que desestimula o sonho de um aluno? Eita, é pesada essa daí. Mas porque é pesado também as palavras para desanimar que é proferida para aquela pessoa que está ali cheia de sonhos, né? É verdade. Assim como eu passei por isso, você também contou que passou, outros profissionais passaram e conseguiram vencer isso, mas quantos outros acabou se desestimulando e desistindo por causa disso? Então acho que é importante também a gente mandar um recadinho para essa galera. Eu acho que é desumano. Como também falei, né? Eu cheguei a ser também uma docente da radiologia. Recebi o convite para lecionar no curso técnico. Não na instituição que eu fui, porque eu também recebi o convite, mas não tinha muito tempo, porque eu estava me dedicando à radioterapia. Também passei pela radioterapia um tempo. E aí eu consegui lecionar e passar um pouco para os meus alunos, quem são meus alunos sabem, que teve momentos que eu dizia assim, não desista, porque eu consegui, você vai conseguir. Então, acho desumano de um docente, onde ele é influenciador, né, em alguma parte da vida de cada pessoa que está passando por ela. E você chegar a ser uma pessoa que vai atrapalhar o futuro e o caminho daquela pessoa, acho totalmente desumano. Acho que você não está sendo um profissional excelente. Deixa eu fazer outra pergunta agora também, polêmica. Como você anda avaliando? Estou tendo como base agora as instituições privadas. Sim. Os cursos de tecnólogo aqui no Brasil. Você acha que a maioria dessas instituições compreenderam o que realmente é o curso tecnólogo? Ou eles ainda se apegam muito ao que é o curso técnico com um pouco mais de profundidade? Eu acredito desse jeito mesmo. Infelizmente, né? A gente vê que teve uma evolução. Isso aí é inexplicável, mas eu acredito que precisa melhorar muito, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que é da educação, a gente lá pelo CONTER, né, Carlos, temos feito convite a pessoas que estão envolvidas com o MEC, com a Secretaria de Educação, para que a gente também contribua para esse desenvolvimento, porque esse profissional, minha gente, a gente não tem noção do que e o que eles podem alcançar. Ainda existem profissões que a gente não sabe aonde estamos envolvidos e a gente vai chegar lá. Então, para isso, a gente precisa preparar o nosso tecnólogo para poder alcançar esses lugares que são importantes, que faz o diferencial. Eu sinto muito E isso. até porque agora o tecnólogo ele vai começar a ganhar uma visibilidade que até então nunca foi imaginada, não né? existia. Com fé em Deus, ao final dessa gestão aí, a gente vai entregar para a classe, para a categoria, o reconhecimento merecido do tecnólogo, né? E com isso, a responsabilidade do curso em si ele vai aumentar muito e a responsabilidade do profissional formado em tecnólogo também. Então a gente precisa estar bem preparado para isso. Até porque a origem dos cursos de tecnologia geral aqui no Brasil foi uma forma de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a industrialização no Brasil que estava extremamente acelerada. E aí foi necessário criar esses cursos. Então, são cursos necessários para o desenvolvimento do país. Só que, porque o curso técnico não dá a profundidade, como a gente falou agora há pouco, para o avanço tecnológico que está vindo aí, né? E o grau de complexidade também. Isso. Então, acho que ainda as faculdades ainda precisam entender que bacharelado é uma coisa, licenciatura é uma coisa, e cursos de tecnologia, os tecnólogos também é outra coisa, é outra vertente, que eu acho que ainda precisa principalmente coordenação, entender, fazer uma ementa mais aprofundada. Mas isso aí fica também para frente. Aí a gente vai ajustando. Com certeza. Então, você conseguiu se estabelecer no mercado de trabalho, Sim. né, através do concurso. Sim. Que você bateu o martelo, eu estou no mercado de trabalho. Porque antes você estava como ferista, né? Era ferista, consegui trabalhar e depois... Foi efetivada, né? Foi efetivada. Foi efetivada.
Depois passou no primeiro concurso na Paraíba. Depois já estava podendo escolher. Depois ML, depois tal. Depois prefeitura, né? Fiz um processo seletivo. No processo seletivo, foi bem interessante isso. Que muita gente também fez, era só questão de currículo, né? Como eu tinha superior, isso fez um pouco de diferença. E aí eu consegui ficar por 2 anos no processo seletivo pela prefeitura. Nessa época ainda continuava estudando, comecei também a dar aula, isso ajudou muito também, estar atualizada, né? Desenvolve muito. Demais. Eu sinto saudade de sala de aula. Isso. E aí surgiu a oportunidade do concurso da prefeitura. E aí muitos colegas diziam assim, Cassiana, tu acha que tu vai passar? Falavam assim mesmo. Aí eu dizia, eu vou passar. Eu vou passar. Porque eu estou estudando, estou dando aula, estou me dedicando e eu tenho um propósito na minha vida. E é isso que eu quero, a radiologia. E aí a gente fez o processo seletivo. No dia da prova, as pessoas estavam ansiosas, já tinham terminado de fazer a prova, me esperando lá fora, perguntando, e aí, você acha que conseguiu? E eu só respondi o seguinte, seja o que Deus quiser. Eu fiz o meu melhor, né? Eu fiz a minha parte. Agora, os meus caminhos são traçados por Ele. E aí, saiu o resultado, eu passei no concurso, continuei no mesmo lugar onde eu prestava o serviço como seletista, né? Como um contrato, e sou até hoje, né? Concursada lá na Prefeitura do Recife também. E aonde foi nesse caminho profissional seu que surgiu a veia, o lado político da Cassiana? Era isso que eu queria chegar agora, inclusive. Esse lado político foi na sala de aula. Né? Cassiana, eu sou um pouquinho polêmica, sou uma professora que eu falo assim para as pessoas que me conhecem. Cassiana só tem 2 polos. Um polo que as pessoas amam, gostam muito, sabem quem é a Cassiana e não muda a opinião. E o outro polo é de se odeia essa menina, não gosta, é intragável. Né? Olha, rapaz. É desse jeito e eu tenho ciência disso. Então, na sala de aula, né, eu gosto e tinha essa consciência de que eu poderia mudar a radiologia ali dentro da sala de aula. E acho que é o primeiro passo, com certeza. né, para o profissional que está sendo inserido na sociedade. Então, esse momento aí era o momento que eu tinha de mudar. Colaborar para esses alunos. Contribuir para o cenário, Isso, para que esses alunos fossem diferencial, conhecessem a radiologia, além daquilo que a gente passava, que estava na grade curricular. De saber se posicionar, de saber conhecer, né, a ética, de saber os seus direitos, de buscar isso, de buscar além do que a sala de aula preparava para eles. E aí, nesse momento, houve a oportunidade de ter as eleições, né, para os regionais. E aí, alguns alunos se juntaram, criaram uma chapa e diziam que eu estava na chapa. E eu nem estava ciente disso. Você tem que começar a prestar atenção mais nas coisas. Tá muito desligada. Não, porque, assim, eles diziam que eu estava na chapa para as pessoas quererem participarem. Ah, Cassiana está a professora. Chamar. Ah, então eu vou, porque Cassiana está lá. Então, de boa, entendeu? Porque gostavam das aulas, a gente questionava. Tinha uma representatividade, né? Isso, aí eles me viam como representatividade. E depois eu descobri que eu estava na chapa. Eu, oi, vem cá. Chamei os alunos. Que história é essa? Vem cá, que conversa é essa? Eu não tô sabendo. E aí ele disse, não, professora, nos ajuda, a gente tá precisando de mudança. Então vamos atrás dessa mudança, professora. A senhora estiga tanto na sala de aula. Exatamente. Que a gente tem que, né, melhorar, crescer a nossa categoria. É o momento. E a senhora, a gente achou que a senhora poderia ajudar a gente. E aí a gente foi, eu me empenhei também, a gente fez todo o trabalho. Mas até chegar aí, você se imaginava se candidatando? Era uma coisa que você já imaginava que no já momento tinha flertado com essa ia ideia? acontecer? Ou você foi pela necessidade que a classe pedia pela mudança? Foi pela necessidade, né? Que na verdade eu nunca almejei o conselho em radiologia. Eu já pensei uma vez participar de um sindicato, né? Porque tem muitas questões trabalhistas e a gente, como trabalha, sabe que precisa ter uma representação no âmbito trabalhista. E eu disse, não, se for um dia me chamarem, me convidarem, eu acho que eu iria para o sindicato, né? E nunca, jamais, num conselho de radiologia. E aí foi quando houve a oportunidade, as pessoas me pediram muito. Foi uma luta, foi bem travosa, assim, a luta. Você sofreu alguma perseguição política? Muita, É mesmo?
É mesmo? É isso. E aí... E preconceito por você ser mulher teve também ou não? O pessoal aceitou? Do regional foi tranquilo. Foi tranquilo? Né? Do regional. Mas nessa primeira chapa você conseguiu ou não conseguiu? É mesmo. Ah, mas quando é por mudança, cara. Quando a categoria tá cansada e oxigenar, né? E vê que é uma pessoa que eles confiam, não tem como não dar certo. E aí a gente conseguiu com muitas lutas, né? Tiveram diversos problemas, muitos problemas. Eu tive que recorrer, parei em delegacia, porque antigamente as pessoas que estavam não queriam sair. Então eu tive que eu já vi essa história antes, já. Tive que travar algumas batalhas. Só que eu sou uma pessoa assim, não sou muito de impor, de brigar. Ficar nesse embate, em cima, embater. Mas quando me desafiam, né? Aí eu disse, não, agora me desafiou, agora eu vou até o fim. E aí teve um momento com a comissão eleitoral e a outra chapa que estava concorrendo. E eu bati na mesa e disse, eu só quero concorrer. Me deixe concorrer. Eu só quero isso, porque quem vai dar a resposta não sou eu, é a categoria. Uhum. E aí a categoria deu a resposta. Estão com medo, né? Parece até que estão com medo. Você vê que é um processo que a gente não pode estar assim expondo tudo, sim. mas é um processo tão vicioso, um ciclo tão vicioso de perpetuação, que quando chega alguém novo, é uma agonia, é perseguição que sofre, ameaças, difamações de fake news, é horrível, cara, é horrível isso. É pesado. Tudo pelo um poder um poder para si próprio, não é nem vão perder o conforto pela categoria. Complicado, mas enfim, vamos lá. Dá continuidade. Enfim, consegui. Aí você conseguiu, foi eleita, né? Na época foi pro chapa, então depois teve aquela votação interna para definir o presidente. E você, quando a chapa ganhou, você já sabia que você iria ou queria ser a presidente? Ou os próprios conselheiros da chapa que aclamaram pela sua ida à presidência? Como eu embati, né, no momento lá de entrega de documentos, recolhi documentação, fui em cima para fazer a inscrição, porque tentaram derrubar várias vezes para que a gente nem se inscrevesse. Nossa! Então, como teve essa minha disponibilidade, aí as pessoas disseram assim, Cassiana, não é justo, você vai ficar como, né, encabeçando a chapa. Então, quando a gente assumiu, e aí eu fiquei como presidente, mesmo, né, sem entender. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que vai fazer? Porque a gente também não teve transição, né, praticamente foi uma transição de, vamos dizer, de meia hora de uma gestão para a nossa, onde passou-se 5 anos todos em meia hora. Então, para mim, eu não considerei ali uma transição. Tivemos embates para poder assumir também, né? E eu estava dizendo hoje, eu digo, Deus, tu já estava me preparando lá atrás, né, para isso, porque só sendo, não tem como. E como é que foi para você receber? Agora eu faço parte do Conselho Regional, né, na época. Como é que foi essa demanda? Você teve que aprender coisas que você não tinha a menor noção, né? Isso, foi bem um pouco complicado. Que é o jogo... sente isso, né? Que precisa, essas pessoas que estão tomando posse, precisa de um apoio, né, da parte de gestão. Não é isso que a gente está querendo, né, está trazendo futuro, de novo. Que as pessoas elas sejam capacitadas para assumir aquele cargo. Os regionais, porque é uma autarquia, né? A gente sabe que a forma de condução de gestão de autarquia diferencia de outras, né? De uma empresa de outra forma particular. De empresa particular. É uma autarquia, é diferente, é a lei específica toda própria. Uma ciência. Não é da forma que a gente quer que faça. Quando a gente está fora, a gente quer e acha que pode fazer tudo, né? E a gente não pode. Existem leis para isso. Então, tem que estar previsto em lei para qualquer passo que a gente venha tomar. Então, foi difícil. Eu cheguei aí no Conter, na época a presidente era Valdelice. Eu cheguei a ir lá e pedir a ela um curso. Eu disse, diretora, me perdoe estar aqui, mas eu preciso de um curso, porque agora estou como presidente lá do meu regional e eu não tinha noção do que seria essa briga. E hoje eu estou aqui. E aí ela olhou para mim, sorriu. Eu disse, não existe, mas a gente vai ajudar. E aí foi o maior apoio. Para mim foi um marco, assim, importante. Eu nunca imaginava um dia estar
aonde ela esteve, né? Assim, nunca na minha vida iria imaginar que eu estaria sentado ali no Isso lugar aí foi onde ela Deus estava. lhe preparando de novo, tá? Levou você até lá para você conhecer ela, você se espelhar no perfil dela, que você em breve iria estar ali. Hoje você está aí, está fazendo um bom trabalho. Amém. Eu fico imaginando isso, né? A demanda que é, por exemplo, você tá lá no setor de raio-x, aí um belo dia você agora tá no lado político, você tem que aprender toda essa burocracia, que eu imagino que deve ser enorme, né? Todo esse poder de negociação, de conversar com a classe, que a classe é extremamente inflamada, né? Então, isso é algo que você teve que aprender, ou você já tinha um jeitinho assim? Porque tem gente que tem mais aptidão para conversar, dialogar, né? Que é essa questão política, é o poder do diálogo, né? Você já sabia isso ou você teve que aprender também? Aprender também. Tive que passar Tem que ter por algumas paciência, coisas, né? Paciência, e pedindo para que Deus dê sabedoria e discernimento. E aí foi quando ele foi me conduzindo. Aí chegou uma parte que eu disse, eu não quero mais conselho, né? A política era tão difícil, né? Para não ter outras palavras. E aí eu disse, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Aí eu entreguei a Chegou faculdade. esse momento, né? Chegou esse momento na minha vida. Entreguei, não queria mais lecionar. Era professora da faculdade, tinha iniciado o meu mestrado, tinha terminado a minha pós, tinha recebido um convite para ser professora de faculdade lá na UNIT. E um colega disse assim, Cassiana, não deixa a gente. Eu disse, mas eu preciso, não quero mais a radiologia. Para você ver como existem os altos e baixos, né? Mas você não queria mais a radiologia política ou a radiologia em geral? Você também pensava? Na verdade, eu desisti de geral. Na Geral, verdade, é isso que eu entendi. Mas, também. Francisco, olha só, até pro pessoal que está assistindo, às vezes a pessoa vê a gente no evento, sorrindo e tal, mas é uma sobrecarga, você abre mão de muita coisa. Abre mão de família, abre mão de amigos, abre mão de lazer. Você só vive por seu trabalho. E hoje a gente vive um mundo que as pessoas elas são muito críticas sem conhecer o outro lado, sem conhecer aquele ser humano. É mais fácil criticar, ofender, entendeu? Então, chega momentos que realmente leva a isso. Pessoas que às vezes estão lá do seu lado o tempo todo e por você ter tomado uma posição, a pessoa se volta contra você. Não sei se aconteceu isso com você, de pessoas que era seu amigo e que depois que você entrou para esse lado político, por questões políticas, virou seu inimigo e você fica sem... E isso realmente, se a pessoa não for forte, ela desiste de tudo mesmo, entendeu? É complicado. E inveja, né? Porque você tá percorrendo um caminho, né? Que você está evoluindo na própria área. Acontece muito isso. E uma coisa que eu aprendi a gente só conhece as pessoas que estão ao nosso lado quando elas também têm um momento de ter o poder, né? De chegar onde você está. Eu já ouvi falar. E muitas pessoas dizem assim, ela é sua amiga até enquanto você não é maior e está numa posição melhor que a dela. Depois que você passa, aquelas pessoas deixam de ser sua amiga, muitas vezes ficam ali criticando. Então, muita gente gosta de ser esse criticador, né? De apontar, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. E a gente tem que entender que tudo acontece por permissão de Deus na nossa vida. E Ele conhece o coração, Ele sabe o esforço. E Ele vai te dar força, estratégias, e vai traçar o caminho, e vai chegar onde você nem almejava, porque a palavra de Deus fala assim, o que Ele tem para nós é muito mais do que pedimos, do que pensamos, e do que nenhum homem imagina. Então, é isso que a gente está com o coração disponível e a obediência. Tem um momento, como o Carlos falou, na nossa vida, que a gente diz assim, não quero mais. Né? Porque a gente olha para o ser humano, o homem. Isso. Né? E Deus olha para o que a gente alcança, para o nosso futuro. Muitas vezes eu acordo também desmotivado, normal, gente. A gente é ser humano, a gente não vai acordar sempre com um sorriso no rosto, Com certeza. Né? E aconteceu isso, essa fase da sua vida, e às vezes também deve ter dias que você deve acordar assim, nossa, mais um dia da radiologia, vamos nessa. Vamos lá. E a gente tem que ir, porque a gente é adulto, a gente tem que respirar fundo, então é normal, né? Pra quem tá assistindo a gente, Isso, que vê normal. vocês, pessoas que já estão muito bem estabelecidas na radiologia, perceba que é uma montanha russa, né? Tem esses momentos, Os picos, né? aí cabe você
se estruturar, se fortalecer para poder passar desse momento ruim e voltar a subir. Isso Porque mesmo. mais na frente também vai ter outro momento assim. Né? E eu acho importante, inclusive, até enaltecer agora no podcast, que é importante esse espaço aqui, porque as pessoas estão tendo acesso a uma história que nos eventos, como você vai lá... Não tem né? como. Não tem como conhecer não tem esse como. seu lado. A gente não consegue abrir a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa luta Em 30 minutos em cima de em uma E palestra. até porque não é o objetivo da palestra, né? Exatamente. Mas é muito bacana essa ideia do podcast, porque é justamente o momento de conhecer o ser humano que está ali, né? E, então, parabéns aí pela iniciativa. Isso. Obrigado. Eu sentia falta disso. Eu estava até comentando com o Francisco, da vez que a gente foi lá naquela rádio em Brasília da entrevista, que eu falei, pô, velho, precisa ter algo assim para radiologia. E 2 dias depois ele me liga dizendo que ia criar um podcast. Falei que você deu meu pensamento. Inclusive, eu vou até fazer uma pausa agora, eu quero dar um recadinho pro pessoal. Vamos tá lá. bom? Pessoal, quero dar um recadinho para vocês agora. Né? Eu sou Francisco Matos, para quem não me conhece, eu estou criando esse projeto Facilita a Radiologia, onde eu apresento alguns conteúdos, e um dos conteúdos que eu estou colocando nessa minha página do Facilita a Radiologia é o podcast, né? Então nós temos o nosso Instagram, vou colocar tudo aqui, e também o canal do YouTube. É muito importante você se inscrever nos dois, curtir, comentar e compartilhar. Sem essa ajuda de vocês, pessoal, o projeto ele precisa crescer, ele precisa tornar o que vocês merecem, né? O que a radiologia merece. Então, se inscreva, né, no YouTube, no Instagram, comente com seus amigos, recomende e, se quiser, também temos o nosso Pix, que eu vou colocar aqui embaixo na tela agora, que se você achar que nós merecemos alguma contribuição para continuarmos crescendo, fique à vontade, faça o Pix, eu tô querendo. Beleza? Agora, vamos voltar aqui para nossa conversa, Cassiana, depois dessa propaganda toda, que é a questão da liderança, que a gente até comentou antes, Sim. né? Hoje, você tem um cargo de liderança, assim, maior na radiologia. Existe outra? Não, né? Não, o presidente Você é maior. Nossa líder é maior, né? A líder maior, né? Quais características você, Cassiana Crispim, pessoa, você teve que desenvolver ou aprimorar para tornar essa líder que você é hoje? Uma característica, eu acho que tirar vergonha. Não parece, né? Mas eu sou tímida. Acho que a timidez também era um fator que eu tinha que trabalhar na minha vida, né? Mesmo dando aula, mesmo passando nas apresentações da própria igreja, né? Que isso traz, é um fator importante também para o meu desenvolvimento. Eu tive que trabalhar muito em relação à timidez para poder falar com as pessoas, expor, argumentar. Isso. Ter um bom argumento, estudar também, buscar conhecer, se aprofundar o que é uma autarquia. Tanto até que iniciei o curso de Direito e tinha essa intenção, né? Aí foi um momento que eu disse, meu Deus, eu vou investir no curso de Direito mesmo. Estava naquele momento assim, né? Depressivo, a radiologia realmente, né, tá difícil, então vou dar andamento no meu curso de Direito, né? E aí a gente paga umas cadeiras lá de administração pública. E aí quando foi para a área da administração pública, né, eu sempre aperreava meu professor lá e eu dizia, como é a autarquia? O que é que eu posso fazer? Como é que faz a gestão de uma autarquia? Eu precisava conhecer mais além, porque a gente é técnico e tecnólogo em radiologia, não somos gestores, né? E com isso, quando eu ganhei aquela minha bolsa lá da pós-graduação, busquei uma pós-graduação em gestão. Então, ganhei a minha bolsa de pós-graduação, MBA em gestão em saúde. Então, foi aonde eu fui buscar. Eu queria a área pública, mas não tinha lá na faculdade na época, e eu comecei a entender o que seria gestão, né, para poder entender a postura e o posicionamento de uma pessoa que vai estar representando toda uma categoria. Então, a questão da timidez foi a principal, né? A principal. Acredito que a paciência também, para poder conversar com toda uma classe, não é?
entender, né, quais são as dificuldades. Muitas vezes no início eu tive muitas essas dificuldades, as pessoas não me conheciam, já via que a classe estava muito surrada, desacreditada, e chegava lá no conselho, essa não serve, não sei o que, nem sabia que tinha mudado a gestão, não conhecia, aí muitas vezes eu levava na minha sala, a gente sentava, conversava, se entendia e resolvia. E aí eles viram, né, que realmente eles poderiam contribuir, que não era aquela imagem, né, que as pessoas de fora passavam. Quando você começa a adentrar, né, no sistema, você começa a entender como é que funciona, você começa a ser uma pessoa mais compreensível. Compreensiva. E além de conversar com a classe, vocês dois tiveram que aprender a conversar com políticos também, né? Como é que foi esse desafio? Sempre, a gente sempre... Tiveram que... Agora que já tá só com roupa boa agora. Não era assim, guarda-roupa. Teve que... Tem um blazer. Claro, guarda-roupa. Realmente, você tem que chegar com uma aparência de, né? Não, e é regra. É regra. Você não entra lá sem um blazer, né? E homem sem gravata. Isso. Tem É que mesmo? estar blazer, de gravata. Então, você tem que estar um padrão. É uma coisa muito importante que eu trago atenção aqui aos diretores dos regionais, né? Às vezes as pessoas falam, mas a aparência não, né? Mas influencia sim, você precisa estar bem vestido, mostrar que você é uma pessoa responsável, né? Isso é importante, você está representando uma categoria, então saber se portar diante dos lugares para você mostrar que a categoria é uma categoria séria, dar credibilidade para isso, você está ali para isso, a sua postura, o seu posicionamento é para isso. Foi difícil, mas a gente sabia que precisava de uma representação política para poder a gente conseguir lugares que a gente almeja alcançar, né? Não almejou, não, mas a gente almeja, ainda são caminhos que se seguem. Alguns, às vezes, me perguntam, me abordam nos eventos, como é agora o PL, que em 4 meses conseguiu destravar, saiu da comissão. E agora o que não que aguento falta, te né? ver que joga essa pergunta. E aí, né, a gente tem que entender como é o processo político, né, lá dentro da Câmara, lá dentro do Senado, né, se surgiu no Senado com o Paim, aí saiu do Senado para a Câmara da Saúde, aí passou 11 anos na Câmara da Saúde, né, a gente também não vai desmerecer os outros ex-gestores que também tentaram, de alguma forma, né, mas enfim, a gente vai acreditar que tentaram fazer o melhor, pelo menos contribuir para dar andamento a luta do PL para sair da Câmara de Saúde, né? Então a gente focou isso porque a gente sabia, né, Carlos, que a gente precisa da política para poder tudo acontecer, precisa do âmbito político, da representação política que a gente não tem, ainda a gente não tem, né? E No até uma Senado, coisa que eu falei até aqui na no meu Câmara. podcast, que é justamente sobre isso, que no primeiro encontro com o deputado, que você não pôde ir, lembra Foi. que eu tive que ir só? E aí eu fiz uma bela apresentação lá, né, explicando da radiologia e tal. E aí ele chegou e, sim, e vocês não têm nenhum político que é da radiologia, né, e que a gente, um deputado, nada senador, porque as outras categorias todas têm os seus representantes. Isso. E é uma coisa que hoje eu tento levar para as pessoas que estão próximas, como os alunos em eventos, a importância da gente começar a entender que a política, ela é essencial para a nossa profissão. Isso. Né? Às vezes as pessoas preferem apostar ou jogar seu voto naquele candidato que na semana da eleição chegou lá e colocou um asfalto na rua ou que organizou uma festa, mas não valoriza um profissional de radiologia quando se candidata. Mas, Carlos, sabe qual é o maior berço de lideranças políticas de qualquer classe? As universidades, né? Isso. Entendeu? Isso é verdade. Esse é o maior berço e isso está faltando. E é nosso papel, né, como professores, também trazer isso, mostrar estimular, isso. né? Mostrar a importância Nossa, mesmo. a quantidade de gente que eu vejo, que eu conheço, estudante que tem perfil para ser líder. Temos. Isso. E hoje a radiologia a gente está vindo com uma safra nova. Eu acredito que na próxima eleição, 2026, para a radiologia, a gente vai vir com uma safra nova de profissionais, porque o pessoal, graças ao nosso trabalho, né, e de levar para eles essa necessidade de que venha mais pessoas ocupar esse espaço para se mudar, né, hoje já começa a enxergar muitos bons profissionais
que estão começando a querer entender, querer saber, querer estar participando, isso é muito legal. para que na próxima eleição eles venham como candidatos, e é isso que a gente quer. A gente não quer ficar, se perpetuar no poder como alguns outros políticos queriam. A gente quer fazer parte dessa transição de mudança, para amanhã ou depois a gente chegar a dizer, graças a Deus e a gente iniciou um trabalho que mudou a cara da radiologia. E é isso que a gente imagina. E se por acaso eles ganharem, eu acho que vocês estão super acessíveis a qualquer tipo de orientação também. Com certeza. Isso é muito bacana. Então, eu queria saber sobre essa questão do espírito de liderança, né? Que você precisou desenvolver. Eu acho que foi bacana. Vocês dois, na verdade, são uma dupla muito boa, né? Com essa questão de liderança. Você é uma mulher, inclusive, que isso é, inclusive na nossa sociedade, não estou querendo ser politizando isso não, mas é uma realidade, né, que a mulher ela acaba sofrendo um pouco mais para ser vista como líder, e você é vista como líder. Você não, acho que você não percebe. Uma fibra muito grande. Quando você chega no evento, todo mundo ali, ó. A diretora você não percebe, não? Vergonha de tirar uma foto. Posso falar com você? Isso é bom, isso é uma repercussão boa, né? Agora vamos falar do futuro, beleza? Estamos em 2024, né? Eu sei que você tem muitos... Vocês dois estão cheios de segredinhos aí, de projetos. E eu queria saber algumas coisas que vocês poderiam nos dizer. O que está para acontecer agora aí, em 2024? E digo mais, como você... Isso aqui eu queria também. Como estimular a classe a cada vez mais estar mais interessados por essa questão política, em vez de ficar apenas reclamando, fazendo execução de exame e reclamando, né? Então é muito importante também as pessoas buscarem esse conhecimento para poder argumentar com mais propriedade. Isso. Né? Então vamos falar primeiro sobre o nosso futuro, nossos próximos passos aí no Conté. Vai. Muito político. Por que vocês ficam assim? Porque nem Pode tudo, falar ou não pode? Não, nem tudo a gente pode falar, né? Porque tudo que a gente fala aqui, a gente tem muitos planos, muitas ideias, mas a gente não pode falar tudo, então, porque se a gente não consegue cumprir, aí vai dizer, ó, ficou gravado, você podcast. Prometeu e não cumpriu. Né? Mas a gente quer enaltecer. Então o que é que vocês têm vontade de fazer? Ó, a nossa luta, Francisco, maior é pela valorização dos profissionais das técnicas radiológicas. A gente colocou, eu vou colocar um aqui, que esse eu acho que é tranquilo de se passar. A gente colocou como objetivo para esse ano a união de todos os CRTRs, né, todos os conselhos regionais, com os sindicatos e o CONTER. Então a gente definiu que todas as visitas que a gente for fazer em estados, a gente vai sentar com o conselho regional e o sindicato daquela região para que se trabalhe em parceria. Isso foi um projeto que a gente iniciou no Mato Grosso e deu super certo. Se o pessoal acompanhar lá a página do CRTR 12 do sindicato, como é o sindicato, muda muito o nome, não vou lembrar agora o deles, mas se for ver, eles estão fazendo já um trabalho, já iniciaram um trabalho em parceria. Chegou uma denúncia, a denúncia compete a quem? Ao sindicato, o conselho vai junto. Acompanhar, pelo menos. Se a denúncia compete ao conselho, o sindicato também vai junto para fazer aquela vistoria geral. Porque o que é que a galera sempre cobra do conselho? Salário. Salário não é conselho. Conselho é questão trabalhista. Questão trabalhista é com o sindicato. Mas os dois juntos podem um auxiliar o outro. E quando você precisa levar o caso para um órgão federal como o Ministério Público do Trabalho ou a Vigilância Sanitária, o órgão ele tem um peso maior do que um CPF. Dois órgãos, então, fiscalizatórios, ele tem um peso bem maior do que se for um só. Então, a nossa ideia aqui é para ajudar a categoria a diminuir essas queixas de condições de trabalho, dosímetro, salário, é a união do sindicato. É o que mais porque fala. Como é que pode você ter um conselho que luta e se preocupa com os profissionais, tem um sindicato do segmento que se preocupa com os profissionais, mas por picuinha política, um não fala com o outro? Como é que vai lutar pela categoria? Tem muito isso, né? Na maioria dos estados brasileiros, o conselho não fala com o sindicato. Então, a gente conseguiu já no Mato Grosso. A gente, na Bahia hoje, a gente tem uma reunião marcada também com eles, com o sindicato e conselho, para tentar
fazer essa união. A gente vai conseguir em todos os estados? Eu acredito que não. Mas a nossa ideia é fazer nossa parte, tentar e dizer, ó, não conseguimos aqui porque um ou outro não cedeu. Se não cedeu o Conselho Regional, a gente tem como cobrar do Conselho Regional. Se o sindicato não cedeu, aí a gente não pode fazer muita coisa. A gente vai continuar fazendo a nossa parte. Mas esse é um grande objetivo que a gente quer que, ao final do ano, todos os conselhos e todos os sindicatos falem a mesma língua e que trabalhem juntos pela categoria. E só quem vai ter a ganhar é o profissional. Lembrando que esse projeto não depende só do CONTER. Não, também depende da união das forças. Ele está agindo como um reconciliador. Um mediador. Um mediador de reconciliação. A gente vai, já que a gente é o órgão máximo, a gente vai tentar unir. É como se você ama muito aquela mulher, mas vocês brigam muito, e aí vai lá para o juiz para separar. O juiz, você tem certeza? Não tem um acordo, não dá para vocês continuarem. É difícil, entendeu? Esse diálogo. E aí depende dos dois. Se os dois quiserem, o casamento continua. Se não, aí cada um faz o que pode. Mas a gente quer isso. No âmbito da educação, a gente também está com essa união que a presidente falou de alguns projetos. trazer o MEC para perto da gente, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho educacional melhor. Vou deixar você falar um pouquinho também da parte de fiscalização, né? Que também é uma demanda muito grande. Sim. Como a gente já deu início, né, a questão também dos gestores, dos regionais, a dificuldade de saber como gerir, isso também são projetos, né, esse ano, sobre uma capacitação para os gestores dos regionais, alguns já estão tomando a posse daqueles que voltaram e tiveram eleitos, então a gente vê essa dificuldade, eu enfrentei essa dificuldade, e é uma coisa que é primordial para poder dar segmento, né, a toda uma categoria. Você tem que colocar pessoas que estejam preparadas. E isso é muito importante até para a saúde daquele regional, pessoas que saibam gerir, né, tenham conhecimentos para poder dar andamento à sequência de um regional. Às vezes as pessoas pensam que é só tá ali fazendo carteirinha, não é? Tem as demandas administrativas, políticas, que eles também se representam. Então, precisa ter prestação esse preparo. De conta, tudo. Isso. Tem órgãos fiscalizadores como TCU, CGU, que todo mundo sabe. Quem é o gestor público sabe que existe isso. Então, eles precisam ter esse conhecimento para lidar com esse novo âmbito, essa nova expectativa que a gente nem imagina, né? Sim. Como é. Então, tudo é novo. A gente somos técnicos e tecnólogos em radiologia, não somos gestores públicos de autarquia. Então, quando você começa a assumir nos primeiros momentos, você precisa ter esse apoio. Né? E é isso que a gente quer oferecer também, a fiscalização também, com a nova, né? Com cursos, né, de reciclagem, com pessoas que tragam coisas melhores, atualizar como a inteligência artificial. Padronizar a forma de fiscalização, de comunicação, porque o que é que acontece? Um fiscal da Bahia ele tem uma forma de abordagem e fiscalização, aí o de São Paulo tem outro, do Rio. E não, qual a nossa ideia? É que o fiscal ele tem um padrão de atendimento. Ele não tem que só chegar lá como um agente cobrador, quem está devendo, quem não está. Né? Ele também precisa dar suporte àquele profissional que está ali atuando, entender aquelas demandas, forma pedagógica, né? Fazer relatório de tudo que ele viu e o que não compete ao conselho, que o fiscal ele automaticamente remeta para os órgãos responsáveis, se for sindicato, se for o TCU ou o Ministério do Trabalho, se for a vigilância sanitária, que esteja uma padronização, entendeu? Entendi. Porque com isso a gente vai acolher o nosso profissional. Porque se eu chego no ambiente lá do seu trabalho, sou fiscal, me apresento como fiscal, é o seu nome, eu vou olhar lá, você está em débito, tem que pagar, tem 15 dias e vou embora? Não, tenho que olhar condições de trabalho, jornada de escala, né, equipamentos. Ah, mas o filho do conselho não pode fazer nada. Lógico que ele pode, ele não pode atuar a instituição, mas ele pode fazer uma notificação para o órgão competente de que aquilo ali está irregular e que o órgão possa ir lá. Sabe por quê? O profissional que está na ponta, ele nunca vai fazer denúncia, porque é o emprego dele que está em risco. Mesmo sabendo que é anônima, né? Mesmo sabendo que é anônima. Mas o fiscal, ele pode.
E deve até. Então é isso que a gente quer padronizar para que também a gente possa levar um atendimento melhor para a categoria. No âmbito parlamentar também, né? Temos uma cartilha, vamos disponibilizar, né? Com planejamento anual, tem algumas leis aí que também vai beneficiar o nosso profissional e a gente não pode dar muito spoiler. Na verdade, a gente está com muitas ideias, Francisco. A gente só precisa de espaço para trabalhar. Isso. Né? Mas ideias e força, né? de vontade é o que não falta pra gente. Infelizmente... Lembrando que vocês são seres humanos, vocês precisam se alimentar, vocês precisam dormir, descansar, né? Que realmente... Se não precisasse dessas coisas, eu tenho certeza que muitos desses projetos de vocês... Pra você ter ideia, a gente tá desde segunda-feira da semana passada, uma semana hoje, corrida, sem parar pra nada. A gente trabalhou em Brasília de segunda a sexta, aí sábado e domingo você fez presente no evento o dia todo. E ficaram no evento. Do início ao final, você estava lá presente, né? A gente não foi lá só igual golfinho, chegou lá, subiu, fez uma graça e foi embora. Né, participamos do início ao fim, os 2 dias. Hoje estamos aqui cedo, de manhã cedo eu estava aqui já, né? E daqui a gente já tem mais 2 reuniões. Aí depois eu vou dar meu plantão, a presidente vai embora, né? Eu tenho só mais uma pergunta para a gente encerrar. Estamos a nova geração aí de alunos, né? Os cursos técnicos estão crescendo, tecnólogo e tal. O que você diria para esses alunos que estão se formando, que muitas vezes escutam histórias desestimuladoras, como você mesmo falou? O que é que você acha, primeiro, que a nova geração precisa desenvolver, né? Quais características elas precisam desenvolver para conseguir a sua vaga na radiologia? O que é que você acha que eles precisam se dedicar? Eu falo primeiro? Não, você, por favor. Tá certo. Precisam, primeiramente, né, se capacitar, né? Saber que tem competência. Se você se dedicar, às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas que são supérfluas para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, a primeira necessidade é de você se capacitar. Mas, com isso, precisa ter a empatia, né, do que você quer e com as pessoas que fazem parte dela. Eu falo no âmbito da saúde, né? Primeiro você precisa gostar. Saber que você vai lidar ali com pessoas que estão doentes, pessoas que precisam, algumas vezes, de um aconselhamento, mesmo sendo rápido, mas às vezes até um sorriso, né? Ser bem tratado, ser chamado pelo nome, ter uma boa comunicação. Muitas vezes só precisa disso até para facilitar o próprio exame. Então, esse profissional precisa ter essa consciência que você também está colaborando para a cura daquela pessoa, para um bom diagnóstico daquelas pessoas. E, além disso, como pessoa humana, você, né, desenvolver essa característica, você precisa estudar, saber o que você está fazendo. Não é só apertar botão, estou ali apertando o botão. Não é isso. Todos que já tiveram oportunidade de adentrar na área, de conhecer como é que se faz o processo, né, desse profissional, ser bem capacitado, que é isso que a gente está trazendo, buscando, né, a valorização desse profissional, porque não é só pegar qualquer classe e dizer que vai fazer também porque sabe apertar um botão. Porque ele sabe o que está fazendo, qual o procedimento, como foi gerada aquela radiação, quais são os passos que eu preciso tomar, qual o cuidado que eu tenho que ter com o meu paciente, qual o cuidado que eu tenho que ter com a minha saúde, que a gente está tratando de radiação, como todo mundo fala, né? Você vai trabalhar com radiologia, é morrer de câncer, não sei o quê. Realmente, a radiologia é radiação ionizante, tem seus efeitos biológicos, mas a gente tem o conhecimento das proteções, as medidas necessárias para se proteger, não só o profissional, como também o próprio paciente. Então, é uma responsabilidade imensa. Então, o que é que você quer? Você quer só ser apertador de botão, você vai ficar excluído. Porque hoje a gente está vendo a inovação, né, as pessoas que estão cada vez mais preparadas. Então, para você alcançar o seu lugar no mercado de trabalho, você precisa se capacitar. E estar sempre se inovando. E é isso que a gente tem visto, né? A radiologia tem crescido imensamente. Que ontem lá no evento, né, a gente chamava de chassi, hoje já é cassete. Era distância foco-filme, hoje já não é mais distância foco-filme. Então a gente precisa estar se renovando, se reciclando para ser um ótimo e excelente profissional. Faça com excelência, que Deus vai te honrar por isso. Agora você falou essa questão do sorriso, que é algo que você tem que trazer
do seu estado de espírito, né? Verdade. Isso o livro não ensina você a dar sorriso, não. Não. E isso, ó, eu tava até comentando com o Paulo Reis ontem. Eu também, eu já chego sorrindo. Eu gosto de... A humanização, né? E muitas vezes, depois do atendimento, eu recebo um abraço, eu recebo um elogio, continuo assim. Eu acho que isso, a faculdade não vai ensinar. Isso você tem que ter... Não, isso você traz de essência. Então, de criação, a exatamente. educação que você recebeu em casa, né? Eu acho que você traz isso de berço. Então, se você é tímido, esqueça, desenvolva essa característica. Isso, é tem que importante. atender com um sorriso, olhando no olho do paciente, Sim. né? Mostrar confiança. Mostrar né, confiança, passar conforto para o paciente. Então, acho que isso é algo que realmente precisa ser desenvolvido. E quebrar as barreiras da timidez, assim, eu acho surreal. E você, Carlos, me conte, o que é que você acha que essa nova geração aí precisa? Cara, primeiro, eu penso que a capacitação profissional, né? Como Cassiana falou no início da história dela, ela, antes de ir para o curso, começar seu primeiro dia de aula, ela já estava estudando radiologia. Primeiro dia de aula, uma prova teórica, e ela tomou nota máxima. Mesmo depois que terminou, ela sempre continuou estudando e sempre quando as oportunidades apareceram, ela estava pronta. Preparada, exatamente. E é isso que falta hoje no pessoal. As pessoas precisam aproveitar mais o tempo, mais a oportunidade em vez de perder tempo com o TikTok, né, com coisas supérfluas, que aproveite aquele tempo, que faça bom uso dele, aprendendo, né, investindo em algo. Você vê um evento como aquele que a gente estava nesse final de semana, né, e você vê que é uma galera que tem sede, porque em pleno domingo, você colocar 250 pessoas em Salvador fazendo quase 40 graus, meu amigo, né? Mas ali não tinha 10% dos profissionais ou dos alunos que estão aí tentando se inserir no mercado de trabalho. Não é mesmo? Entendeu? Então, ainda tem muita gente, e eu senti falta de muita gente que ocupa. Um exemplo, no último ano, passou por mim 15 estagiários. Não vi um lá. Ou que se formaram recentemente. Da minha faculdade não tinha ninguém. Ou que se formaram recentemente, ou que ainda está em estágio, que está em final de curso. Não vi ninguém, um estagiário. Entendeu? Então, ainda as pessoas hoje querem as coisas com muita facilidade. Não querem passar o processo. Todo profissional bem-sucedido, ele tem uma história de processo de sofrimento. Todo mundo que você entrevistar aqui, você vai ver a história parecida. Parecida com a de Carlos, parecida com a de Cassiana. Das Dores vai vir aqui, vai contar a história de 70 anos atrás, quando ele começou, e a história vai ser parecida. Inclusive, pessoal, quarta-feira das Dores está aqui, viu? Então, meu amigo, é isso. Ou sofre o processo, ou você não vai conseguir. Não tem esse negócio mais de QI, o que indicou. As pessoas hoje indicam por referência e não por amizade, por parentesco, entendeu? Verdade. Só se indica hoje por referência. Ninguém vai lhe indicar você a dar aula em uma escola ou assumir um plantão se você não for um bom profissional. Você pode ser meu irmão. Se você não for um bom profissional, não vou lhe indicar para lugar nenhum. Entendeu? Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então eu acho que o principal é isso. Abdicar e se dedicar. Pronto. Maravilha. Pessoal, queria agradecer vocês, viu? Muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso. Seu é uma intimação. E uma frase que eu dizia assim lá na faculdade: gente, vamos estudar para ser grande. Então vamos estudar para a gente ser grande, chegar lá, né, onde a gente quer alcançar. Com certeza. Inclusive, e aí, pegando o gancho dessa sua frase, tem uma outra frase que eu gosto muito, que Silvestre me ensinou. Para você, para você ser bom, você tem que andar com os melhores, né? Então, estudar para ser grande e andar com os melhores para ser um dos melhores. Essas as duas receitas do bolo para o sucesso, pronto. Inclusive, acabar aqui, eu vou até responder umas questões de concurso agora, porque... Mas muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Dá um tchauzinho aí. Agradecer a todos aí. Curta, comentem, dê um like aí, compartilhem. E se puder ajudar a contribuir com o projeto Facilita, faz um Pix aí de R$1, 2, 3. Isso é muito importante. É um investimento muito alto que o nosso colega, nosso amigo tem feito para levar esse conhecimento a vocês. Só o diretor dele ali, você vê a cara de
rico que ele é, ele não ia ser caro. Então ajudem aí, gente. Ajuda o cara a continuar a trazer novas histórias para vocês aqui, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.